carreira de modelo, eu sempre pensei que era uma carreira temporária pra minha vida. Era uma carreira que você tem um up, talvez daqui mais 10 anos, e encerrou. Já tem um prazo de Ela tem um validade. Ele tem prazo, um né? prazo de validade. Mas o estudo não tem prazo de validade. Uma faculdade não tem prazo de validade. Então, hoje, eu me imagino daqui a um tempo formada, com a minha vida de modelo encerrada, e muito bem com a minha família. Porque as pessoas me perguntam, Patrícia, qual é o teu maior sonho? Eu não tenho sonho. Eu tenho objetivos. Meu sonho é realizar todos os meus objetivos. Porque quando a gente pensa em sonho, as pessoas acham que, eu tenho um sonho de ter um carro. Gente, isso é um sonho fútil. Porque isso não é um sonho. Quando você quer um sonho de verdade, é você terminar os seus estudos, você ter uma família tranquila, você viver bem, ver sua família com saúde. Você ter isso que é um sonho. Porque falar que meu sonho é ter uma casa, meu sonho é dar uma casa para minha mãe, isso você conquista, basta você querer. Basta você correr atrás, basta você trabalhar para isso, você vai conquistar. Então, isso é um objetivo que você coloca para tua vida. Eu coloquei meu objetivo que eu vou dar uma casa para minha mãe. Isso é um objetivo, mas não deve virar um sonho, porque o sonho vai além de coisas materiais. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, o nosso podcast aqui do Oeste de Santa Catarina, onde a gente recebe os nossos convidados para bater um papo, a gente conhecer um pouquinho das histórias. O Fala Mais, que é um oferecimento da Cicobi Valcred Sul, do Mercado Marini, da Panificadora São Pedro, também do restaurante Ligeirinho e da Marker Engenharia. E hoje a gente tem uma atração, dá para se dizer, internacional aqui com a gente. Temos sim, né? A gente já recebeu várias pessoas de outros municípios, outros estados, até que moraram fora do país, mas nada se compara, porque ela vem lá do continente africano, vem lá do Congo, é moradora aqui do oeste, meio oeste catarinense já há um bom tempo, né? Mora no município de Videira e é uma beleza de pessoa. Eu estou falando isso de forma física, mas tenho certeza que internamente também ela deve ser muito bela. A gente vai bater um papo, vai conhecer melhor a Patrícia Pembelli Elohim. Foi um desafio falar o nome, sobrenome, que é o nome dela. E que ela vai já nos corrigir, né? Sim, por gentileza, nos corrija. Patrícia, Paty, eu vou te chamar assim. Seja bem-vinda a Falar Mais, obrigado por ter aceitado o convite. Oi, pessoal, tudo bem? Bom, eu que estou muito feliz de estar aqui, né? É meu primeiro bate-papo de um podcast, então eu estava bem ansiosa até estar aqui. Eu agradeço muito vocês pelos convites de estar aqui presente. Bom, vamos lá. Meu nome... Pois é, vamos começar pelo teu nome, né? Eu falei Patrícia Pembelli Elohim, tá certo? Tá certo e tá errado. A maioria das pessoas me conhece como nome de Patrícia. E a maioria do pessoal me conhece com o nome de Elohim e a maioria do pessoal me conhece com o nome de Pembelli. E eu sempre dou uma opção para as pessoas assim, qual que você preferir me chamar, me chame. Uhum. Como eu sou natural do Congo e na nossa cultura a gente primeiro vem um sobrenome e depois vem o nome no final. Então, meu nome seria pronunciado de forma correta, seria Pembelli Patrícia Elohim. O Elohim que é o meu nome. Só que aqui no Brasil começa primeiro com o nome, depois vem o sobrenome no final. Então, o pessoal começou a me chamar de Pembelli. Então, eu sempre dei opção. Aí a pessoa, não consigo pronunciar Pembelli, então me chama de Patrícia. Que é o nome do meio. Que é o nome do meio. Mas a escrita do teu nome mesmo é nessa ordem. É nessa ordem. Pembelli Patrícia Elohim. Uhum. Patrícia é a pronúncia correta. A pronúncia correta que seria em francês é Patrícia. Uhum. Não seria nem Patrícia, porque Patrícia em português seria Patrícia. No Congo, a língua oficial é o francês. É o francês. E a gente, na verdade, continente africano, quando a gente fala do Congo, quando a gente fala da África, as pessoas acham que a África, a maioria diz que é um país, mas a África, na verdade, é um continente que tem muitos outros países nele. E o Congo... A África do Sul, no caso, é um país, né? Isso. Então, talvez por isso o pessoal confunde. Confunde. Né? E o Congo é um deles e... No Congo, a gente tem, que eu digo, na África tem muitos dialetos, tem muitas linguagens. Uhum. A gente tem mais de 100 línguas diferentes. Então, o oficial do Congo, porque ele foi colonizado pela França, é o francês. Uhum. E a gente tem o Lingala
também, que é um outro dialeto que a gente fala. Além dos outros que tem no meio, mas o francês e lingala que são os mais conhecidos. E você, particularmente, fala esses dialetos também, então? Fala. Foi, digamos, não alfabetizada, mas aprendeu a falar A língua nas latina línguas. lá do Congo Sim, é eu francês, né? falava mais francês. Quando eu vim pro Brasil, eu não falava muito lingala. Eu escutava, mas eu não sabia falar. Engraçado, porque... Mas ele diferencia bastante do francês? Bastante, É? bastante. Só que, quando eu vim pra cá, eu tinha 12 anos de idade. Então, tipo, minha mãe não me ensinou a falar lingala. Tem uma coisa que a gente fala muito lá no Congo, que tem umas famílias, quando você é uma família de bem, assim, bem vivida, de condições melhores, é muito difícil os filhos falarem, tipo, lingala. Como a gente na escola, a gente aprende francês, a gente só acostuma a ficar com pessoas simplesmente que sempre falam francês. E na escola... E eu acho também uma coisa muito errada, assim, tipo, do Congo. O Congo, eles falam francês dentro da sala de aula, mas a gente tem nosso dialeto que é lingala, mas ele é proibido de ser falado dentro de sala de aula. Proibido. Ah, é? Por quê? É uma pergunta muito boa, porque uma coisa que eu sempre falo, eu estou cursando pedagogia e eu sempre falo muito sobre isso dentro da sala de aula com minhas colegas. Eu digo que o Brasil é um país, eu considero o Brasil um país muito dependente. Os brasileiros criaram a própria... Podiam falar o português de Portugal, mas criaram o próprio dialeto, o próprio idioma. Eles falam brasileiros deles. E o Congo também, independente de ter sido colonizado pela França, eles falam francês, mas eles deixaram o próprio dialeto de lado para a gente estar dentro de uma sala de aula e aprender com francês, que a gente podia estar aprendendo com lingala, que é um dialeto nosso. Então, são esses tipos de diferenças que a gente fica muito pensativa, sabe? Então, eu acabei... Quando eu vim pro Brasil, eu não falava lingala. Eu aprendi lingala pelos colegas da minha mãe, que eram da África, que morava aqui no Brasil também na época. Falaram pra minha mãe, falaram, mas como que a tua filha é africana, tá falando francês? Ela tem que aprender lingala, que é o nosso dialeto. Daí ela não vai saber falar lingala, tá aqui morando no Brasil, vai crescer aqui, vai aprender a falar o português, entre outros idiomas, e depois não tá falando a origem dela, né? Que seria, que eles falaram isso muito com a minha mãe. Daí eu acabei aprendendo lingala. E a tua mãe, teu círculo familiar, eles falam esse Meu pai dialeto? fala uns 5 dialetos. Fala 5 idiomas. Meu pai. Ele fala, além dele, isso só o de Congo. Porque se a gente for colocar o inglês, já aumenta pra 6. Então, e o meu pai é uma pessoa muito inteligente, assim, minha família toda, eles falam, meus irmãos falam 4, 5. Eu acho que é uma coisa que os africanos têm muito, assim, de aprender, tem facilidade de aprender outros dialetos, aprender outros idiomas. E algumas coisas que eu reparei muito quando eu vim pro Brasil, a questão de algumas coisas ser parecidas. Tipo, quando a gente fala, tipo, copo, que vocês falam copo, e lingala é copo. Então, tipo... Só a pronúncia fechada. fechada. E uma coisa que vocês nunca imaginariam, que existia uma língua lingala que seria parecido com o português. Semelhante. Por isso que eu digo que os brasileiros criaram o próprio português. Inventaram algumas coisas de dialetos fora e montaram no português e fechou. Mas você, com a tua família, com os teus conterrâneos lá, você hoje fala o francês, a lingala também? Sim. Ou você fala em português? Eu digo pra você, durante o meu dia inteiro, eu acho que cada 1 hora é um dialeto diferente que eu falo. Então você tá sempre praticando, Tô né? sempre praticando. Eu tô... 1 hora minha mãe liga, começa a conversar com ela, porque atualmente minha mãe mora no Canadá, né? E ela já tá lá aprendendo inglês. Ela não mora no Brasil mais? Ela agora não mora mais no Brasil. Daí depois ela liga, ela começa a falar comigo em francês, daí depois tem uma tia junto com ela que fala já o lingala, a gente já conversa. Então, tipo, o dia inteiro é um dialeto diferente. Daí em casa, já de vez em quando eu falo com a minha irmã em português, e daí de vez em quando a gente tá falando já em lingala, de vez em quando tô lá falando em francês, então, tipo...
o dia inteiro eu falo os três ao mesmo tempo. E acaba misturando as línguas? E é uma das dificuldades, uma das coisas que eu tive quando eu vim pro Brasil a respeito da escola. A gente acaba confundindo, tipo, às vezes eu tô falando em francês, eu acabo terminando minha frase em francês e em português. Porque eu acabo misturando. Às vezes eu tô falando em português, eu tento terminava ele em francês. E tanto a parte mais difícil, dificuldade que eu tive foi dentro da escola de aula, foi na escrita. Não foi nem muito em aprender a falar, ou foi escrita, e a leitura também não foi tanto. Foi na parte mais escrita em português. Colocar no papel. Colocar no papel, porque eu sempre confundia. A alfabetização de francês e de português é totalmente diferente. Então, eu sempre tive essa dificuldade de misturar os dialetos. Quando eu estava começando a perder o francês, minha mãe reparou que eu estava perdendo o francês. Porque o português ele é misturado com tantas línguas que a gente não imagina e a gente acaba confundindo. Mesmo eu ter vindo com 12 anos, eu ainda tive dificuldade. Eu comecei a perder o francês. Porque o francês era o meu dialeto frequente. Sim. O mais engraçado foi, eu estava perdendo o francês, aprendendo português e aperfeiçoando o Lingala. Então, tipo, o que eu passei a vida inteira aprendendo, falando todos os dias, eu tava perdendo ele. Perdendo, que você aprendeu desde muito pequenininha desde o muito francês. Pequenininha o francês. E eu tava perdendo ele porque eu tava aprendendo outros idiomas. E o que me fez mais perder foi o português. Então, eu acabei aperfeiçoando o francês de volta quando eu aprendi o português. E minha mãe olhou pra mim e disse assim, a Patrícia tá perdendo o francês. Você não pode perder o francês. Porque você não falava mais. Não tava mais praticando. praticando. Eu não praticava. Eu escutava tudo. Sim. Só não conseguia mais falar. Eu não conseguia falar coisa em francês. Tipo, se me pedisse alguma coisa em francês, eu sei o que é, mas eu não conseguia mais, tipo, conversar pronunciar. ou falar Sim. com alguém em francês. Tipo, uma conversa duradoura em Não francês. vinha as palavras. Não vinha as palavras, não conseguia mais falar. Formular as frases, Formular né? as frases. Eu sabia tudo, eu escutava tudo que a pessoa podia falar pra mim em francês, mas eu não conseguia mais conversar com alguém. Conversar, eu conversava, tipo, uma coisa, uma outra. E é uma dificuldade que eu tive muito, assim, quando eu comecei a aprender o português. E minha mãe ficou com medo de eu perder, porque ela sempre pensou algo além de mim. Ela sempre falou, ter mais de um idioma é muito importante. Ela sempre falava isso pra mim. E aí, na época, meu pai não estava aqui no Brasil ainda. Na época, era só eu e minha mãe e meu irmão. E isso faz uns 7, 8 ou mais, ou 9 anos atrás. Então, meu pai não morava ainda aqui. E a pessoa que me fez permanecer e aprender a escrever o português, o mais incrível para vocês entenderem, foi meu pai. E ele não sabia falar português. E ele me ensinou a escrever português. E ele me devolveu o francês. Caramba. E como é que você, quando você veio ao Brasil com 12 anos de idade, né? Sim. Você já tinha tido algum contato com a língua portuguesa? Nunca. O único lugar que falam português que é Angola, né? Sim. Mas o português de Angola é o português de Portugal. Se aproxima muito mais com o português de Portugal, Do né? Portugal. É mais de Portugal e eles têm um sotaque também muito diferente. Muitíssimo diferente dos brasileiros. E eu nunca tinha ido na Angola na minha vida também. E quando eu vim pra cá, eu não tinha nenhum conhecimento. Eu sempre conto pra todo mundo que eu aprendi português assistindo Carrossel. A novela? Eu assistia muito Carrossel. Eu gostava de assistir a Maria Joaquina, assistir o Cirilo. E acabei aprendendo português. Porque eu só assistia, não tinha outra... E a facilidade de a gente aprender uma língua nova é a gente estando com pessoas que falam. Sim. Eu vejo tantas pessoas pagando dinheirão, assim, pra aprender o inglês. Eu simplesmente paro e penso. Eu falo, não vai aprender. Se vai aprender o básico. Ou vai aprender só esse palavra to be que a gente aprende na escola. Vai aprender as palavras soltas, né? Soltas. Mas não vai ter o discernimento ali para montar as frases, tudo. Quer gastar uma parcela de inglês, tipo assim, de 1 ano, 2 anos de um curso de inglês? Gaste com uma viagem em um país que fala o inglês.
Sim. que você aprende. Uhum. Isso você vai ter certeza absoluta de ficar 1 ano ou menos de 1 ano, você vai aprender o dialeto. Porque aí você vai estar imerso na cultura Você deles. vai estar com a cultura deles, você vai estar com pessoas que falam todos os dias, porque não adianta você aprender por 1 hora dentro de uma sala de aula e você saiu pra cá, ninguém tá falando contigo aquela língua. Não adianta. Vou assistir vídeo todos os dias na internet para aprender. Hoje a gente tem essa facilidade das redes sociais, a gente aprender uns dialetos novos, aprender outros idiomas. Porém, você ainda não vai pegar se você não tiver no lugar com pessoas que falam. Quanto tempo demorou para você perceber assim, Patrícia, que você já estava dominando o português, já estava entendendo, 3 falando? 3 meses? 3 meses? Só 3 isso? meses. Caramba. Foi muito rápido. Muito 3 rápido meses. mesmo. E depois, nos 6 meses, eu comecei a perder o francês. Nossa, super rápido também. Aham. Minha mãe tinha um vídeo, quando a gente chegou no Brasil, que eu falava francês, eu contava, porque a história da minha mãe, ela veio pro Brasil primeiro, né? Na época, e eu fui vir no Brasil foi bem depois. Ela veio por uns motivos bem pessoal, bem sério. E depois de 1 ano, 2 anos, a gente acabou vindo pro Brasil, que era eu e meu irmão mais novo. Que nós dois, os caçulas que vieram pro Brasil primeiro. E quando a gente chegou, a minha mãe colocou no computador dela, né? A gente colocou um vídeo pra gente gravando. Eu assisto esse vídeo quando eu tinha 12 anos. Eu olho assim e falo, meu Deus, cadê esse meu francês? Porque quando a gente chegou, eu gravei o vídeo contando pra ela como que deixou o Congo, como que o Congo ficou. E eu contava nesse vídeo pra ela. E eu falava em francês, brincava. E daí, depois de um tempo, eu fui assistir esse vídeo e eu não conseguia. A minha mãe mesma falou, cadê o francês da minha filha? Tu quase que não se identificava mais ali. Não me identificava mais, não era mais aquele francês. E eu dou muito graças a Deus que, tipo, quando meu pai chegou e me ajudou, tipo, a voltar a falar o francês. Porque, independente, é um dialeto muito importante, assim, pra nós também. Então, pra mim, eu perder ele era, tipo, para meus pais também não era. Tanto o Ingala, tanto o francês não era uma coisa legal. Mas hoje você conseguiu recuperar, digamos assim. Sim, hoje eu falo os 3 e ainda entrou espanhol no meio. Como que chegou o espanhol? Assim, ó, eu sempre achei meu dialeto mais favorito, assim, que eu amo de paixão, sempre foi espanhol. É? Sempre foi. E eu sempre tive aquela vontade muito grande de eu viajar para um lugar que fala espanhol, para eu poder aprender a aperfeiçoar o meu espanhol. Eu sempre achei não sei, tem algo nele que é muito bom e muito delicado. Eu acho ele muito, muito gostosa de ser falada. Então, por isso que eu acabei aprendendo. E eu não aprendi, tipo, fazendo curso, alguma coisa, não. Eu aprendi assistindo vídeo. Assistindo muita novela mexicana, da mesma forma que aprendi o português. E eu vejo muitos brasileiros sofrendo para aprender espanhol. Eu falo e penso, mas o espanhol é parecido com o português. A única coisa que muda, são poucas coisas que mudam, e a pronunciação e um sotaque diferente. Então, talvez seja dos brasileiros mesmo ter dificuldade de aprender outros dialetos. Talvez seja. Da língua mesmo, a mais semelhante com o português e vice-versa, acredito que seja espanhol, né? Pelo fato de ter muitas palavras, inclusive com a mesma grafia, né? Só muda um pouquinho a pronúncia ali, né? Na época que eu vim pro Brasil, minha mãe dizia pra mim que os brasileiros não eram, tipo, não pensam muito, tipo, de ir pra fora. Nunca pensaram, né? Isso faz, tipo, uns 10 anos atrás, 12 por aí. Minha mãe dizia, os brasileiros não são muito de viajar pra fora, os brasileiros não são muito de querer aprender outros idiomas, outros dialetos. Hoje em dia já veio diferente. E realmente na época era muita realidade, de muitos. Mas hoje em dia os brasileiros aprenderam, sabe? Hoje em dia tem muitos brasileiros que falam 4, 5 dialetos e que vão para fora e moram fora. Então, ela dizia que era uma cultura brasileira, que os brasileiros não gostavam muito de se separar da família, ou são muito apegados nos pais, e eles não queriam muito. Minha mãe falava isso quando eu era bem nova, quando eu vim pro Brasil, e ela dizia que essa cultura dos brasileiros são muito apegadas, eles não gostam de se separar, não gostam, tipo, de estar morando a filha, morar longe, ou coisa do tipo. Mas hoje já vejo que é totalmente diferente. E vale os parabéns, né, pra Patrícia, porque ela fala muito bem o português, Muito bem. né? Muito Sério? bem. Tanto é que eu fiquei muito muito impressionado quando tu falou ali
com 3 meses já estava dominando Eu entrei na a língua. escola Assim, depois de 3 meses. O português é uma língua dificílima, né? Uhum. É uma língua, assim, ela tem muitas nuances, muitos detalhes, se você comparar com o inglês, por exemplo, né? Uhum. A conjugação verbal, que tu faço super bem também. Exatamente, né? No inglês, assim, você não tem a conjugação verbal, por exemplo, né? É lógico, você tem os tempos verbais ali, o Sim. passado, futuro, presente, Mas as Mas- pessoas não, né? você não Praticamente. tem a conjugação que o português tem, né? Esse nível de detalhamento, né? E você fala muito bem, Patrícia. Ai, Você fala. Eu acho que, tipo assim... Além de você ter, digamos assim, não carregar um sotaque, não dá para saber que você tem um sotaque de uma pessoa que foi alfabetizada na língua francesa falando português. Não dá para saber isso. Porque eu ainda acho, assim, algumas coisas, algumas palavras, alguma coisa eu não consigo pronunciar direito, Sim, é assim. natural. Tem é algumas natural. travas, a coisa do tipo... Mas algumas pessoas se acostumarem comigo vai ver que vai ter um pouquinho de sotaque. Mas eu acho que o sotaque que eu tenho um pouco é porque eu ainda falo os outros idiomas, então ele acaba Misturando, né? e ficando esse sotaque comigo ainda. Aham. E você veio com 12 anos ao Brasil. Hoje você mora em Videira. Quando você veio pra cá, já era Videira ou tu veio pra outra Não, cidade? quando eu vim pro Brasil, eu morava no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Foi Janeiro. pro Rio. E Tu, como é... tu saiu com 12 anos, né, de lá? Eu saí do Congo com Do Congo. 12. Sim. Vim pro Brasil com 12 e pro Videiro eu vim com 18. E durante esse intervalo ali dos 12 aos 18, tu permaneceu no Rio de Janeiro? Permaneci no Rio de Janeiro. Uhum. E por qual motivo veio ao sul do país, do Brasil? Assim, meu irmão morava aqui e eu sempre tive um pensamento... Todas as meninas hoje, tipo, quando parece uma entrevista minha que eu falo que eu morava no Rio, elas ficam pedindo, nossa, trocou Rio por Videira? Por que deixou aquela vida no Rio de Janeiro pra vir morar em Videira? Videira é uma cidade tão pequena, não tem nada, é sem graça. E eu sempre olho para elas e eu falo, quando você tem um objetivo, quando você tem um mente de você querer estudar, querer trabalhar, você realmente procura um lugar que te alcance essas oportunidades. Então, esse foi o meu pensamento. Eu tinha 18 anos, podia muito bem, sim, viver no Rio de Janeiro, que é um lugar que eu estaria super, assim, né, bem tranquila a respeito de sair, a respeito de fazer isso aqui. Mas não era muito o meu objetivo. E o meu objetivo maior era, pra mim, quando meu irmão me falou, Patrícia, aqui em Santa Catarina é tranquila, aqui não tem quase nada, mas é legal pra ficar, e você pode ver, pra você estudar, pra você tá bem, trabalhar e ter muitos empregos. E daí eu falei, então tá bom, eu vou. O meu objetivo de vir pra cá era ficar, 3 meses, conhecer e depois ir embora. Daí eu vim pra cá, nos 3 meses se foram, porque na época eu trabalhava na Globo, trabalhava como figurante, como modelo, trabalhava nessa área. E no dia que eu me mudei pra cá, eu tinha um trabalho pra ir no Projac. E eu acabei falei, eu não vou fazer o trabalho, vou cancelar. E até que o trabalho, engraçado que o trabalho era até um valorzinho bom, sabe? E eu falei, não vou, eu vou me mudar, eu vou lá e ficar 3 meses, depois se eu não gostar eu volto pro Rio. Uhum. Cheguei pra cá e fiquei só 1 mês, e já acabou vindo a época da pandemia, porque foi em 2019, 2018, bem finalzinho, assim, 2018 que iniciou aquela coisa da pandemia, começou, acho que foi 19 mesmo. A pandemia foi em 2020, então você ficou 1 ano e pouquinho, aí começou a pandemia. Daí começou a pandemia. Daí quando eu vim pra cá, e aí meu irmão chegou pra mim e falou, você quer ficar, quer morar? E eu falei, não sei se eu vou querer ficar, mas vamos ver. Na época foi bem difícil, porque quando eu vim, eu me sentia muito diferente das outras meninas aqui. Eu me sentia, tipo, uma menina meio... Muito... Como que eu digo? Não tinha muitas meninas morenas. Eu acho que era só eu, particularmente. Mas, claro, eu sempre fui muito bem recebida, assim, por todos. Sempre fui muito bem acolhida, muito elogiada. Em qualquer lugar que eu passava. Mas, mesmo assim, eu me sentia muito diferente. Porque a gente se sente diferente. Você não ter, tipo, uma menina morena dentro de uma sorveteria, pra você não se sentir tão constrangida. E nessa época foi bem difícil. Então, eu tinha que me acostumar com essas ideias. E eu vim pra cá, ainda estava terminando meu 3º ano de ensino médio. E daí eu comecei a estudar. E quando eu terminei o 3º ano, eu comecei a trabalhar. Meu primeiro trabalho que eu iniciei foi na BRF. Meu primeiro emprego, assim. E eu fiquei toda feliz.
E daí a faculdade eu acabei não conseguindo fazer por motivos financeiros ainda, eu não conseguia fazer a faculdade. Mas Mas você já tinha intenção de não fazer. já tinha intenção, porque quando eu me mudei pra cá, o meu maior objetivo era isso, era trabalhar e tentar fazer minha faculdade. E meu maior sonho assim, de objetivo de faculdade era fazer medicina, porque minha mãe é médica. A tua mãe é A tua médica. mãe A minha mãe é médica, daí eu tinha que fazer prova, eu tinha que fazer. E eu não tinha como me empenhar numa medicina se eu tinha que trabalhar também. Então, tipo, nada não encaixava. Daí eu tentei iniciar enfermagem. E na época que eu tentei iniciar enfermagem, parece que, tipo, apareceu uma oportunidade para mim de entrar numa agência de modelo. E eu não conseguia encaixar, viajar para ir trabalhar como modelo e eu ter falta na faculdade. Então, a gente, quando fala de enfermagem ou técnico de enfermagem, medicina, são coisas que a gente tem que ter muita frequência dentro de sala de aula, por motivo que a gente está se dando com a vida das pessoas. Não Sim. adianta ter a teórica e não ter a prática. Então, eu acabei desistindo da faculdade também por esse motivo. E acabei entrando nessa carreira de modelo. Então, tipo, só trabalhar como modelo. Tanto que eu não conseguia nem trabalhar numa empresa fixa, porque eu tinha que, às vezes, viajar. Sim, as agendas não batiam. Não batiam. E de eu chegar nisso, não foi uma chegada, tipo, rápida, assim, de primeira. Foi um processo muito longo, onde que eu passei muitos perrengues, onde que eu passei muita dificuldade, até conseguir chegar numa agenda que hoje eu fico assim, não preciso trabalhar numa empresa, hoje eu posso fazer tal trabalho de modelo, hoje eu posso ir ali. E na época, como eu só dependia de modelo, ou trabalhasse, eu ficava pensando, se eu não... Porque trabalho de modelo, quando a gente fala de carreira de modelo, todo mundo acha que o modelo ganha milhões todo mês, que tá tudo bem, que tá tudo certo. Mas, na verdade, não, porque o modelo pode trabalhar 3 meses direto, ganhando muito bem, e ficar 4, 5 meses sem trabalhar. Então, é um risco. Tem as temporadas, Tem né? as suas temporadas. Então, quando eu vim pra cá, eu acabei tendo essa dificuldade. Também eu não tinha nenhuma agência. Eu entrei numa agência que não foi muito boa pra mim. Eu só simplesmente gastei. Tanto que hoje em dia eu dou muito conselho sobre isso para as meninas no Instagram, para elas não caírem em agências erradas, para elas não pagarem um book absurdo que talvez não vão ter trabalho. Porque hoje em dia o mercado de modelo virou um mercado muito arriscado e muito pra gente se preocupar. Não é só chegar e ser bonita e ir ali se jogar numa carreira de modelo sem ter conhecimento dela. Então, eu tento sempre trazer isso para as meninas pelo que eu passei, para que elas não caiam nas mesmas armadilhas, elas não caiam no mesmo escolhas erradas nessa carreira de modelo. Paty, voltando um pouco mais atrás ainda, na época você morou no Congo, então, até os 12 anos. E você falou que quando veio para o Brasil, a tua mãe já estava no país. Mas teu pai morava no Congo ainda? Quando eu vim pro Brasil, meu pai ainda morava no Congo. Morava com meus 3 irmãos ainda. Morava você, mais 2 irmãos aliás, 3 irmãos. Porque somos e o teu 5. Moravam em 5 irmãos e o seu pai. Aí você veio com teu irmão. Quando minha mãe veio pra cá, morava meu pai e meus 5 irmãos. E daí, depois veio eu e meu irmão, a gente ficaram os 3 irmãos e meu pai. Hoje, atualmente, o meu irmão e minha mãe também, que moravam em Santa Catarina, logo depois ele se mudou pro Canadá. O irmão que morava aqui em Santa Catarina que fez o Isso. convite pra vir pra cá. Que ele me fez convite pra vir pra cá e ele ficou morando comigo até uns 3 anos por aí. Ele é mais novo? Ele é o terceiro. Terceiro. E daí ele Você agora... é Eu sou a caçula. a caçulinha. E daí ele se mudou pro Canadá. E daí acabou se mudando faz um ano e pouco, 2 anos praticamente, que ele se mudou. Então, teu irmão, um dos teus irmãos e a sua mãe moram no Canadá. Mora no Canadá. E o restante da família? E depois de um tempo veio mais 2 disso lá, voltando pra trás ainda. O meu irmão, o outro, mora no Rio de Janeiro. Meus 2 irmãos moram no Rio. E minha irmã mais velha, ela atualmente mora no Congo ainda. Ela mora lá. Ela mora lá. Ela é a única da sua família que ficou lá. Ela é a única, porque ela se casou na época que a gente estava vindo pra cá.
E ela nunca quis sair. Sim, aí constituiu a família dela lá, Constituiu né? a família dela lá e ela, ela resolveu ficar por lá. E o teu pai? O meu pai mora comigo hoje. Ah, o teu pai mora em Videira Mora também. em Videira Então comigo. é você e teu pai que moram Sim, na mesma casa. sim. E como é que foi, Paty, na época ali que você... Quais motivos que levaram vocês a saírem do Congo lá? Não precisa entrar em detalhes, mas de forma resumida. Assim, é um motivo meio delicado, né? Mas na época que eu entendo um pouco, minha mãe, ela era jornalista e médica. E ela teve um conflito, assim, na parte política no Congo. Que é uma parte muito séria de se falar. Bem severa lá, bem né? severa de se dedicar. Na época, era muito mais. Muito, muito mais. E até hoje ainda existem muitos conflitos no meio disso. Tanto que, mês passado, eu fiz um trabalho de pedagogia sobre cultura, né? A gente acabou... incrível que pareça, eu caí no trabalho que era cultura africana. E eu acabei levando meu pai para conversar, mostrar um pouco da cultura mesmo. E foi um trabalho bem incrível, o pessoal adoraram. E meu pai falou um pouco sobre a política africana e deu uns detalhes sobre. E na época, minha mãe teve esse probleminha na parte, como ela era jornalista na época, e ela acabou tendo um conflito bem sério entre eles por ela não aceitar certas propostas que davam para ela. E minha mãe sempre foi uma mulher muito guerreira de explanar e de colocar nas redes, de ser bem... Nessa época, tua mãe, ela trabalhava como jornalista lá. Ela já era médica. Ela era médica e jornalista. Ela viajava como médica. Mas ela exercia as duas profissões? Exercia as duas profissões lá. É. E na época ela teve esse conflito com eles e ela acabou se mudando pro Brasil. Aí ela veio inicialmente sozinha. Ela veio sozinha. É. E aí depois começou a vir o restante da família. Daí depois a gente veio. Quando ela veio pro Rio. Ela veio pro Rio. Uhum. Quando ela veio, ela morava no Rio e depois ela acabou se mudando. A gente acabou vindo também junto. E por que a escolha do Brasil em si? Você sabe? Porque, assim, ó, eu sempre falei uma coisa. O Brasil pode ter seus defeitos, ou como que eu posso dizer, mas eu considero o Brasil um país muito acolhedor. Eu vejo, às vezes, muitos brasileiros, a maioria delas criticam muito o Brasil, mas eu vejo ainda o Brasil ainda se salva no meio de muitos países preconceituosos. E o Brasil é um país que tem todas as culturas do mundo. Tipo, cada região que você vai no Brasil tem uma cultura de um país fora. Coisas que não tem em outros países. Além do povo, tem um acolhimento. A gente diga assim, mas tem certas pessoas que são preconceitos, são certas pessoas que têm o racismo. O racismo existe no mundo inteiro. E ainda acho que o Brasil se salva mais do que muitos países lá fora. Esse é meu ponto de vista. E eu enxergo isso porque eu moro aqui e eu sou de fora e eu vejo minha família, algumas delas, primas, tios, tias que moram fora, que relatam coisas também, que eu tenho esse conhecimento, eu posso dizer. O Brasil é um país muito acolhedor, o pessoal é alegre. Você vai na Bahia, você tem cultura africana. Você vai lá no Rio das Antas, você tem cultura italiana. Então, é tudo uma mistura. Todo mundo é uma mistura. Você não tem, não é só um povo só. Uhum. É todo mundo uma mistura. Todo mundo tem essa mistura. Você não se sente, eu quero dar um exemplo. Eu quero me sentir uma chinesa agora. Eu vou lá naquela rua da China que tem lá em São Paulo. Então, o Brasil é um país que tem todo tipo de cultura nele. Sim, é uma mistura de raças. É uma raças, mistura de fato, tudo. Né? Então, eu acho, tanto na parte, o Brasil foi o país que acolheu minha mãe. É uma história muito assim... Não entrando tanto nela em detalhe, mas foi pessoas que apoiaram ela, que chegaram e ela falaram, não, a gente vai te ajudar, vamos te apoiar nisso, vamos fazer isso aqui pra você ir lá, vir pra cá. Foi o Brasil. Então, numa época ali atrás, talvez o outro também, um país fora, talvez não deram esse auxílio pra ela. Então, pra mim, eu penso dessa forma, pelo acolhimento e pelas oportunidades
eu vejo tanto, eu digo, pela oportunidade, porque hoje aqui no Brasil você estuda, você não paga. A gente não paga para ter o conhecimento, a gente não paga para estar dentro de uma sala de aula. Além da gente ter uma comida dentro da sala de aula, é de graça. Porque tem muitas crianças aqui no Brasil que dependem de um prato de comida que dão na escola. Então, na África, no Congo, a gente paga para estar dentro de uma escola de aula. Uhum. Então, pensa as crianças que não têm condição de pagar para estar dentro de uma sala de aula. Não estão. Então, aqui você tem a oportunidade de você fazer um vestibular e entrar numa faculdade de medicina, pagar metade de um valor. Tenta fazer faculdade de medicina fora, você vai conseguir. Só se for na Argentina, que eu sei que talvez seja de graça. Uhum. Então, ou você tá aqui, você quer estudar, você passa numa prova de Enem. Dependendo da faculdade que você faz, ainda você ganha uma bolsa. Então, tipo, são situações que eu vejo aqui no Brasil. Dá o exemplo do Sul. Aqui tem, pelo menos, não pode, talvez não. As pessoas dizem assim, mas não é aquela coisa. Pra mim, é aquela coisa. Porque eu vejo a realidade de outros países. O Sul é milhares do que muitos queriam ter. Que outros países não têm. Que não oferecem, que não tem essa possibilidade de chegar, ser consultada. E tem muitos médicos bons. Ser consultado numa clínica da família. Então, tipo, são coisas que eu vejo aqui no Brasil que eu considero que muitos brasileiros não valorizam muito. Uhum. Preferem valorizar as culturas de fora do que as próprias culturas e próprias oportunidades que o próprio país oferecem. Sim. E geralmente os brasileiros, eles só vão tomar essa ciência aí quando forem para fora e tiverem experiências com outras culturas, Sim. aí vão dar valor à cultura, à boa cultura que nós temos aqui. Engraçado que muitas delas já têm esse conhecimento, já tem, porque eu conheço uma pessoa que ela mora nos Estados Unidos e está vindo para cá para se tratar no Sul. Porque lá o hospital é caro. Uhum. Então, você não valoriza o teu país para morar nele, mas valoriza ele porque você precisa vir para cá só para se tratar e voltar no outro país. Precisa da assistência. Da assistência dele, no caso. Então, são coisas que a gente reflete. Claro, né? A gente tem que realmente estar onde que nos... se puder, eu tenho o pensamento também de não estar sempre no Brasil. Eu digo no questão mesmo de valorizar. Sabe? De valorizar, independente, quer mudar, morar nos Estados Unidos estou ganhando muito mais. É dólar, né? Tô trocando em real, fica altíssimo. Então, tranquilo, mas valorizar mais também o teu país. Porque ele tem muita coisa que muitos países fora não oferecem. Uhum, isso é verdade. E na época, quando vocês saíram lá, quando você especificamente saiu do Congo lá, você já tinha noção da realidade que ia encontrar no país, no Brasil? Que agora você não falou tinha. com conhecimento de causa, né? Que o povo é muito acolhedor, que o Brasil tem muitas oportunidades, né? Não tinha. Nem um pouco. Eu digo que da mesma forma que eu passei, a gente fala coisas boas do Brasil, da mesma coisa também que eu passei umas certas perrengues no Brasil. Uhum. Mas se a gente não passar os perrengues, a gente não aprende, a gente não se torna pessoa que talvez hoje, uma menina que eu sou hoje. Eu não tinha esse conhecimento do Brasil. Quando eu fui pro Brasil, quando eu cheguei aqui, quando eu era mais nova, eu passei bullying. Eu era a menina que todo mundo queria bater no final da aula, que eu não fazia nada. E eu sempre falava para as meninas, para assustar elas, né? Para não vir atrás de mim. Eu falava que quando eu morava no Congo, eu corria atrás dos tigres. Eu falava muito isso, porque todo mundo acha que Congo é só animal, é selva. só selva. Eu falava, então eu era uma macaquinha da vida que corria atrás do tigre, que fazia palhaçada. Mas mesmo assim não dava muito certo. Falava isso pra intimidar elas, no caso. Pra intimidar elas, porque eu não sei o que eu fazia de mal. Talvez só por existir dentro da sala de aula. E as meninas, assim, eu tive essa dificuldade na escola. Então, as meninas me atacavam, alguma briga comigo, e se juntavam pra me bater, só porque a professora era mais querida comigo, mas a professora era querida comigo pra me ajudar a entender as matérias. Não é porque ela tá querendo diminuir ou coisa do tipo. Hoje, eu cursando pedagogia, eu quero poder trazer esse pouco do que tentar trazer melhor para os alunos, não passar coisas que eu passei. Quando eu vim para o Brasil. Eu tive muito apoio dos professores. Eu falo muito sobre isso dentro de sala de aula com minhas colegas. Eu tive muito apoio dos professores. Se não fosse pelos apoios deles, talvez eu não teria o conhecimento.
Porque eles me fizeram ter conhecimento. Um professor me ensinou ficava comigo no finalzinho da aula para estar numa sala sozinha comigo para me ensinar a ler o português, para me ensinar a escrever uma redação de português. Então, eu tive esse acolhimento dos professores, mesmo não tendo acolhimento dos alunos. E eu entendo realmente a parte dos alunos, quem nunca passou por um bullying dentro de sala de aula? Mas ao mesmo disso, também eu tive amigos, né? Depois de um tempo, comecei a ter um amigo um ou outro, mas demorou esse procedimento. Então, eu chegava às vezes em casa e falava pra minha mãe que eu queria ir embora. Eu queria voltar, que eu não queria mais ficar aqui, que na escola não é legal, as meninas não gostam de mim, me chamam de feia, e riam do meu cabelo. Então, eram situações assim que eu passei também quando eu vim pro Brasil. Uhum. Mas não fizeram com que eu me mudasse ou que eu chegasse a criticar o Brasil ou chegasse a falar, porque foi a minha infância, foi uma coisa que eu passei mesmo e eu me torno uma menina com muito mais conhecimento, torno uma menina forte para enfrentar qualquer coisa, uma menina que eu sou hoje. Sim. Nessa época você estava no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro. Que você ficou até os No Rio de 18 Janeiro. lá. Né? E eu sempre falo muito também sobre, porque quando eu vim para Santa Catarina, todo mundo ficava falando, ai, você foi para Santa Catarina é uma cidade tão preconceituosa, o povo é tão racista. Eu ando em Santa Catarina, as pessoas me olham assim, ó. E ainda tem gente que vem parar pra tirar foto comigo. Porque as pessoas esperam tanto de mim chegar... Eu acho que é muito isso. Tipo, chegar e falar, gente, sofri isso aqui. Gente, eu passei por isso aqui. Mas não passo por isso. Eu sou muito, tipo... não é... você tá querendo falar bem deles. Não é questão de falar bem. É questão mesmo de eu... Sempre falei, eu nunca passei por uma situação que me entristecesse aqui, tipo, eu participei do concurso de Santa Catarina, da piscina, e pessoas que mais me apoiaram foram pessoas de Santa Catarina. E tinha tantas meninas também de outras regiões da cidade, mas Santa Catarina, praticamente a metade da cidade aqui me apoiaram. A pessoa do Rio das Antas, a pessoa do Joaçaba, Caçador, era todas as cidades me apoiando, me elogiando, dizendo você vai ganhar, você vai conseguir. Então eu não tenho coisa assim para dizer que em algum momento eu sofri o preconceito. Eu vou a algum lugar, as pessoas me tratam tipo super bem. As pessoas chegam pra mim e vêm, vamos tirar foto, vamos fazer isso aqui. Meu Deus, eu amo isso aqui. Eu digo que algumas coisas que as pessoas não entendem, que as pessoas consideram, às vezes, como preconceito, alguma coisa assim, às vezes é por falta de conhecimento. Sim. Porque aqui na região, você está acostumada com outra coisa. Então, pensa quando você vê uma pessoa com cabelo diferente. Talvez ele nunca tinha nem visto uma menina de cabelo brecão, bem crespo. Então, eles ficam... Talvez você ache que estão sendo preconceituosos com você, mas, na verdade, talvez não estão sendo. Simplesmente é porque eles não conhecem. É algo diferente, que eles estão muito na ignorância da pessoa. Sim. Na pureza da palavra, né? Da pessoa nunca ter tido contato, enfim, né? Nunca tinha tido contato. Então, hoje, e engraçado que muitos catarinenses, às vezes, chegam no meu Instagram, chegam pra mim e pedem, Patrícia, o que é isso aqui? Como que é isso aqui? A gente gosta de te acompanhar, que você fala sobre culturas, cabelos crespos, você fala sobre as coisas negras, que a gente quer entender, conhecer, caso que a gente fale, muito que elas me pedem sobre meu cabelo. Eu não gosto que toque no meu cabelo. E daí, às vezes, vem uma menina, ai, que lindo teu cabelo. Aí, tipo, já quer mexer, já quer fazer isso aqui. E daí eu não gosto. O brasileiro, na verdade, tem muita questão do tato, né? Querer pegar, né? Querer pegar gostei com disso, a mão, deixa eu ver, né? O próprio abraço, né? Não é uma cultura que existe em outros países, mas no Brasil existe, né? O abraço, os 3 beijinhos, né? O contato físico, né? E daí eu falei, e eles, meninas, me seguem um pai. Outro dia eu fiz um vídeo falando bem sobre, eu falei, meninas, eu posso sim deixar vocês tocarem e tal, mas eu não gosto que toque no meu cabelo. Porque cabelo cacheado é tipo, você arrumou ele desse jeitinho, quando vem alguém pra mexer, a gente sente como se, tipo, se a pessoa bagunçou.
Tipo, como se tivesse amassado ele. Então, tipo, é a sensação que a gente tem. Mesmo que não amassasse, é a sensação que a gente tem. Então, as meninas chegaram pra mim outro dia comentando nos meus stories que eu falei sobre, falando, a partir de agora, gente, não mexe mais teu cabelo. A gente sabe que você não gosta. Então, são coisas que talvez elas não sabem, não conheciam, não tinham conhecimento, Sim. só falta de conhecimento para elas entenderem essas coisas. Uhum. Então, a maior dificuldade, pelo que você falou, que você teve durante desde que você chegou no Brasil, foi no momento da adolescência ali com as colegas Com as de colegas escola. dentro de escola. Foi o meu maior momento. E eu digo pra vocês, é a melhor coisa que eu fiz assim na minha vida, independente, que eu também considero que eu passei por situações difíceis, mas não foram situações que seria coisa de racial, coisa do tipo preconceito aqui em Videira. Foi uma situação de outros motivos. E a melhor coisa que eu considero que eu fiz na minha vida foi me mudar para Santa Catarina. Legal. E você comentou ali, então, voltando a falar um pouquinho dos estudos, Paty. Tinha esse desejo de trilhar a carreira semelhante à da tua mãe, né? De se tornar médica. Aí depois, na sequência, então, o curso de enfermagem. E você decidiu desistir ou interromper momentaneamente por conta da modelagem. Mas agora você está fazendo pedagogia. Como é que a pedagogia chegou na tua vida? A pedagogia chegou na minha vida porque eu sempre gostei muito de criança. Eu gosto muito de trabalhar com criança. E quando eu queria trabalhar na área de enfermagem, é ser na área de pediatria. E da mesma forma, medicina. Então, eu vi que eu não quero ficar sem estudar. E pedagogia a faculdade de pedagogia é uma bolsa que acabei ganhando também. Então, foi tudo assim, encaixou certinho. E eu vi que, pra mim, como eu tô viajando, tô sempre trabalhando, seria mais fácil fazer cursar pedagogia do que eu ficar sem estudar. Então, eu acabei entrando na pedagogia e foi uma área que hoje eu digo pra vocês que eu tô amando. Às vezes a gente tira uma notinha abaixo, né? Mas... Quanto tempo você tá fazendo o curso? Tô no primeiro semestre. Na verdade, tô acabando o primeiro. Começou tô agora, quase esse no ano, final. então? Comecei esse ano. É em Videira mesmo? É presencial? Em Videira. No ESC. Não, no ESC. É lá. presencial. Na verdade, ontem fiz a prova pra encerrar o bloco lá, mas espero ter tirado nota boa. E tá gostando do curso, da área? Eu tô gostando bastante, porque é uma área que eu desenvolvo muito bem. Que eu consigo falar sobre. Porque é uma área que eu não me imaginei que o que eu passei podia hoje estar numa área que ajudaria outras meninas. Tanto que para estar dentro de sala de aula. Para elas tentarem aprender de melhor forma. E como eu falo outros dialetos, eu pretendo aprender mais ainda e permanecer com os outros dialetos para ajudar outras crianças que vêm de fora, que entram numa escola que a gente não consegue conversar. Eu digo por eu mesma, eu não conseguia conversar com o professor, não conseguia entender o professor. Ele chega para mim para falar inglês, eu vim do Congo, não falo inglês. Então, não tinha como. Daí vem o professor... A gente não tinha como se bater, a gente falava em mímica ou tentava escrever no Google, coisa do tipo. Então, hoje eu quero fazer pedagogia, além de eu ter outros dialetos que eu falo, aprender outros dialetos, para que quando eu tiver um aluno estrangeiro dentro de uma sala de aula, para ela saber que ela tem um acolhimento, que ela se entenda comigo como professora, com o que ela precisar. E nem só no caso de estrangeiro, né? Mas pegando justamente essa situação que seria mais extrema de uma pessoa que não fala aquela língua, mas você tem tantos perfis de alunos hoje em dia, né? Sim. Que às vezes ou tem uma dificuldade com uma determinada situação e o professor, através do que ele aprende na faculdade em si, vai ter essa delicadeza, esse discernimento, enfim, de acolher aquele aluno, independente da forma como o aluno age, né? É o professor que vai moldar e vai se adaptar e vai fazer ele fazer parte da classe ali para tirar o proveito, né, da educação. É isso aí. Como é que você se imagina daqui a um tempo, daqui a alguns anos, depois de formada ali, você pretende permanecer na área, estar dentro da sala de aula?
Olha, pessoas sempre me perguntam, porque como que você se imagina na carreira de modelo? A carreira de modelo, eu sempre pensei que era uma carreira temporária para minha vida. Era uma carreira que você tem um up, talvez daqui mais 10 anos, e encerrou. Já tem um prazo de Ela tem um validade. prazo. Tem um prazo de validade. Mas o estudo não tem prazo de validade. Uma faculdade não tem prazo de validade. Então, hoje eu me imagino daqui a um tempo formada, com a minha vida de modelo encerrada, e muito bem com a minha família. Uhum. Porque as pessoas me perguntam, Patrícia, qual é o teu maior sonho? Eu não tenho sonho. Eu tenho objetivos. Meu sonho é realizar todos os meus objetivos. Porque quando a gente pensa em sonho, as pessoas acham que, eu tenho um sonho de ter um carro. Gente, isso é um sonho fútil. Porque isso não é um sonho. Quando você quer um sonho de verdade, é você terminar os seus estudos, você ter uma família tranquila, você viver bem, ver sua família com saúde. Você ter isso que é um sonho. Porque falar que meu sonho é ter uma casa, meu sonho é dar uma casa para minha mãe, isso você conquista, basta você querer. Basta você correr atrás, basta você trabalhar para isso, você vai conquistar. Então, isso é um objetivo que você coloca para tua vida. Eu coloquei meu objetivo que eu vou dar uma casa para minha mãe. Isso é um objetivo, mas não deve virar um sonho, porque o sonho vai além de coisas materiais. Sim. Então, eu penso que assim que eu tenho objetivos. E o meu maior objetivo é realizar todos os meus objetivos. E é isso aí. Que é o meu maior sonho, realizar meus objetivos. Legal. Dentro desses objetivos, certamente está a formação ali, né? Concluir a graduação, que você recém começou. Sim. Também chegar a patamares maiores dentro da carreira de modelo, né? Porque você é muito jovem ainda, tem 23 anos, né, Patrícia? 23 anos. Então, a carreira de modelo aí, se for nos dias de hoje, você teria pelo menos mais 10 anos pela frente. De carreira Assim, pelo menos, né? Em alto nível, né? Se for contar pela idade, né? Porque até os 33, 35 ali, o mercado, né? O mercado que impõe essas regras, né? No caso. Eu tô mais focado agora, na verdade, eu tô trabalhando como modelo, sim. Inclusive, eu tive o prazer de fazer trabalhos com marcas muito grandes e eu fiquei bem feliz. Espero que continue crescendo. Não vou desistir de carreira de modelo agora, porque eu vejo como uma renda para mim. Mas o meu maior foco no momento foi minha loja. Que hoje, atualmente, estou abrindo minha loja, que é o Elo Jolie. Ele é algo que eu tinha um maior objetivo já faz muito, muito tempo atrás. Eu sempre quis ter algo fixo para mim. Uhum. Que seria, é uma loja do quê? É uma loja... Na verdade, ela vai ter tudo que tive de criar, mas é uma marca que eu criei para mim. E eu quero trazer muita coisa nela, mas por enquanto ela está sendo de joias e peças íntimas, lingerie, essas coisas. Mas eu quero trazer mais além, porque o Elo Jolie é uma marca que eu criei. E eu tenho sonhos muito grandes, quer dizer, objetivos muito grandes, a gente tá falando do sonho, objetivos muito grandes nele, de trazer coisas muito mais além, criada por mim mesma. Além que por enquanto eu tô iniciando ela com joias, lingerie, peças, mas eu quero criar algo nessa marca que seja minha. Então, meu maior objetivo nele é eu crescer nisso, na minha renda própria, que é a minha loja. Além de eu estar cursando minha faculdade, eu vou trabalhar como modelo para manter isso, mas os carreiras de modelo não vai ser algo que eu digo que, para mim, para sempre ou mais 10 até anos. Porque é temporário, né? Não é isso que vai te definir, então, não é o vai, que você diz. Eu vejo que não é uma definição para mim. Mas esse tino de querer empreender, criar, no caso aí, uma marca para você ter sua e trabalhar com ela, é algo recente que você amadureceu na tua ideia, que surgiu? Alguém te apresentou essa possibilidade? Não. Eu mesmo tive e criei, inclusive, o Elo Jolie. Se vocês repararem e lembrar do meu nome Elohim, tem o Elo e o Jolie, que é o de linda. Então, vem de Elo Jolie, que tem o meu nome Linda. Então, ninguém vai reparar que
Eloy linda. Tipo isso. Mas Jolie é linda em francês. Isso aí, Jolie é linda em francês. E eu só coloquei o Elo, que é os primeiros Sim. do meu nome, Eloy. Então, inclusive o lançamento da loja dia 20 agora. Já tem tudo lá, Instagram, tudo bem certinho. É na semana que vem já. É na semana que vem o lançamento da loja. E isso é algo que eu já tinha muito tempo atrás. E eu tive a oportunidade de estar realizando agora, depois do concurso. Quando eu participei do concurso, abriu muitas oportunidades para mim. Onde que eu tive muito mais trabalhos, onde eu tive muita visibilidade. Eu já tinha uma visibilidade na região, mas é uma visibilidade tranquila. Não era tanto igual que hoje, tá? E eu aproveitei com esse crescimento, com esses trabalhos que eu tive, de investir. Investir algo que seja minha. Legal. E a loja em si, ela é uma loja física que você vai ter em Videira ou ela é online? No momento, ela é loja online. Ela pode ser online, tanto física. Só que eu tô avaliando as possibilidades dela de física pelo fato de eu não saber se eu estaria em Videira. Porque com tudo que tá acontecendo, eu tô meio... como que eu posso dizer? Talvez eu esteja numa região aqui, talvez eu vá morar ali, talvez eu vá ali. Então, eu tô avaliando essas possibilidades. E por isso que eu acabei deixando ela temporariamente, que vai estar online. Mas eu não vou parar de... só porque eu não defini o local, não vou iniciar. Não, hoje em dia a gente vende muito mais online do que física. Física a gente tem pra gente poder ter algo, mas a gente sabe muito bem que o rendimento de uma loja, de uma microempresa online, ele teve um crescimento super alto. Sim. Então, eu vou deixar ela assim por enquanto. Como eu tenho essa possibilidade de deixar por enquanto, ele vai estar por enquanto online. Então, vai ter um site, vai ter um espaço Isso ali. Isso aí, tem o site, no próprio Instagram que já foi criado, vai ser colocado o site lá, para a pessoa clicar aí no site e fazer a compra em qualquer lugar do Brasil. E receber em casa, no caso, né? Vai ter receber entrega, em casa. tudo mais, né? Tudo bem certinho. Tu comentou aí, inclusive está desde o início do podcast com uma faixa, né? Garota Piscina do Termas de Machadinho. Fala um pouquinho sobre essa experiência de você ter participado de um concurso de beleza, né? Que aconteceu em Machadinho, no Rio Grande, né? Rio Grande do Sul. E então, conta como é que foi participar desse concurso e ao ponto de vencê-lo, né? Não foi fácil. Porque foram 19 total de meninas, de participantes. E a gente... É uma coisa que eu acho que ele deu muita revira, muita mídia. Eu digo tanto que por algumas mensagens que eu não gosto muito de olhar os comentários e tal, né? Quando eu ganhei o concurso, eu entrei assim no Instagram de alguns comentários, assim, chegavam das meninas dizendo, algumas pessoas dizendo, nossa, que estranho, uma menina negra ganhou. Tipo, não julgando, mas dizendo, finalmente uma menina negra ganhou um concurso de beleza em Santa Catarina. Aí, finalmente, era tipo desses comentários. E eu digo que era meu maior medo, e eu acho que era um preço de muitas meninas negras. Quando eu fui para me inscrever no concurso, que foi em janeiro que eu me inscrevi, eu não esperava, tipo, que me chamar para fazer, porque foi etapa por etapa. Primeiro a inscrição, depois a gente mandava um vídeo de apresentação, e no vídeo de apresentação a gente eles avaliavam se a menina realmente merecia entrar no concurso. E daí eu fui aprovada no vídeo, e depois a gente teve um momento de confinamento. Quando eu cheguei no confinamento, eu tive essa insegurança. Eu tive esse medo de eu ser a única menina negra, tanto que eu fui a primeira menina negra a participar desse concurso e a primeira menina negra a ganhar o concurso, então foi a primeira de tudo. Eu tinha esse peso comigo, eu tive um pouco desse receio, meu Deus, eu sou estrangeira, talvez eu não vou conseguir falar direito, porque tinha uma prova de oratória também. O concurso de Garota Piscina é um concurso que as pessoas acham que só ir lá desfilar. Eu sempre falei que concurso de beleza vai além da beleza. Muito mais além de beleza. É uma oratória, é comportamental, é a simpatia. A gente é avaliada em cada detalhe, em cada segundo. Quando você menos acha que não estou te avaliando, eles estão te avaliando. Quando eu entrei num concurso, tinha gente me avaliando e ele mal sabia.
Então, tipo, a gente chega, ficamos um dia de confinamento, no dia seguinte foi o final do concurso. Então, tipo, a gente chegou de manhã, passamos a tarde inteira sendo avaliada com vários procedimentos. E no outro dia seguinte ainda tivemos a parte da manhã, fomos avaliados e ainda teve conversas com jurados, que era uma conversa que você entrava, se apresentava para o jurado e falava por que você quer ganhar o concurso. E um dos motivos que me fizeram eu ir no concurso, e foi o motivo que eu falei com os jurados, eram acho que 8, 9 jurados. Eu cheguei e falei para eles, eu quero continuar inspirando as meninas. Porque muitas meninas hoje, tipo, eu digo tanto meninas negras, hoje em Videira tem muitas meninas negras, bastante. Era muito difícil você achar uma menina negra em Videira. Hoje tem. Então as meninas vieram de outras regiões para vir para cá. É uma mudança as meninas vindo para cá, porque elas viram que realmente que tá tudo certo, que tudo bem, porque sempre teve gente que tiveram o receio de vir morar em Santa Catarina. Então, eu falei para eles, eu quero continuar inspirando as meninas, que elas podem sim, tanto não só meninas negras, mas qualquer meninas que se sentem menos, ou que se sentem que eu não sou bonita o suficiente, que eu não consigo chegar a... Que elas vão sim, que pode participar de um concurso de beleza e ganhar. E foi o que eu falei para eles, os conjurados. E falando do concurso, o concurso foi algo assim, eu tive medo, não digo que não tive, mas o acolhimento dentro dele foi muito boa. Muito, muito boa. Hoje eu vejo a situação que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que me deixa bem triste. E o acolhimento que eu tive do pessoal lá foi surreal. Desde o dia que eu cheguei, eu nem imaginei que talvez eu ia ganhar, mas o pessoal já chegava para mim, que estava hospedada no hotel, chegava e falava, é concurso? Eu falava assim, tipo, no ouvido, assim, as senhoras, você vai ganhar. Era bem assim, chegava as senhoras o tempo todo falando comigo, e isso me dava tanta força. Ela falava, você é tão linda, e não se preocupa, você é simpática. Então, elas me deram força, elas me deram acolhimento, elas me deram, eu me senti super bem. Tanto também as participantes, outras meninas que participaram. Foi um momento que eu não me senti diferenciada, não me senti estranha em algum momento. Fui simplesmente muito acolhida de todas as formas possíveis. E tanto no dia do concurso lá, que a gente estava lá no concurso no final, os meus torcedores, porque eu não levei ninguém. Não levei ninguém, tipo, não tinha ninguém lá comigo, tava eu. E os meus torcedores lá foram todos, apesar que estavam hospedados no hotel. Tu foi conquistando ali no dia. Que eu conquistei num dia. Sim. Eles foram, porque estavam hospedados. Tu montou a torcida lá. E a famílias dos participantes. Então, tipo, foi algo assim que eu não esperava. Foram a própria família das candidatas que também que estavam lá, que, claro, estavam torcendo para as filhas, o neto, mas estavam ali também torcendo para mim junto. Uhum. Então, foi algo que eu digo que eu tive um acolhimento muito bom, muito grande. E quando chamaram que eu tinha ganhado, eu não esperei que eu ia ganhar, eu não tinha imaginado nem um pouco que eu ia ganhar, e eu fiquei super feliz. E até hoje, quando eu lembro do concurso, eu lembro da sensação de quando me chamaram lá na frente, de eu ir pegar a faixa. É uma sensação, nossa, uma sensação incrível, assim, mas não é o concurso de Miss, mas para mim ela valeu muito mais do que concurso de Miss, muito mais. Hoje eu posso participar de um concurso de Miss, mas a garota piscina vai ficar marcada, assim, tipo, na minha vida, tipo, no meu coração. O processo que foi. Tanto que mesmo depois de eu ganhar, o apoio que eu tive, não foi só apoio de pessoa, tanto apoio de pessoal de Videira, tudo esse carinho, todo esse amor que eu recebi, e o procedimento do meus preparos, porque eu me preparei muito para ele, muito. E eu me dediquei para ele, porque eu queria ganhar. Mas eu pensava ficar pelo menos no segundo, no primeiro e no terceiro. Mas eu não esperava chegar no primeiro. E hoje eu vejo que eu não posso limitar as minhas expectativas. Tipo, sempre pensar no segundo, no terceiro. Eu tenho que pensar além. Porque eu sei que eu consigo. Uhum. Então, ele me trouxe esse pensamento. Eu pensava só que queria chegar no segundo. Eu falo pra minha irmã, chegar no segundo tá bom.
Mas isso porque eu tinha um pouco de receio, um pouco de medo, para eu talvez me sentir diferente. Eu mesmo me fiz me sentir diferente, e quanto que as pessoas que estavam lá não me enxergaram diferente. Me enxergaram como uma menina, todo mundo se participando igual. Sim. Ajudou a aumentar a tua confiança em si, Aumentou minha né, confiança em si. Muito, bastante. E eu falo hoje para muitas meninas, eu ainda comento com elas, falo para elas, se elas querem mesmo participar de um concurso de beleza, não se sintam limitadas dizendo que não é bonita o suficiente. A gente vê nos concursos, é bonita, mas é um conceito em geral. Tem tantas mulheres bonitas brasileiras que vão no concurso de Miss Internacional que não ganham. Que você chega e se você olha dizendo, mas quem ganhou nem é tão bonita, olha aquela outra que é tão linda. Mas a questão não é que não é a beleza que importa. Não é só a beleza. Não é só a beleza que importa, é um conceito de tudo. Foi o primeiro concurso que você participou? Foi meu primeiro concurso. É? Primeiro concurso. E aí, depois desse concurso do Garota Piscina, chegou a participar de mais algum ou não? Não. Foi em fevereiro, então faz acho que 2 meses e pouco que eu participei desse concurso. E eu tenho ainda a oportunidade de participar de um concurso de Miss, porém eu quero me naturalizar como brasileira primeiro, porque concurso de Miss requer ser naturalizada como brasileira. Mas isso porque se eu ganhar, daí eu vou pro internacional, então a gente tem que pensar assim, né? Aí você vai representar o Brasil mesmo, né? Então eu tenho que pensar assim. E eu tô nesse processo de realizar minha naturalização brasileira, minha dupla nacionalidade. Então, talvez eu não participe do concurso de Miss esse ano, mas talvez eu participe o ano que vem. Mas esse concurso do Termas aí, ele te abriu bastante portas, então? Ele abriu muitas portas para mim, abriu muitas oportunidades, abriu uma visibilidade muito grande para mim. Eu não posso dizer aqui para dizer que vai ser igual para todas as meninas que participarem dos próximos concursos, mas quem traga essa visibilidade, quem traz essa abertura é a própria pessoa. Então, se você se dedicar, focar, você vai trazer essa mesma visibilidade para a tua carreira. Estudar, ir lá com o objetivo de querer ganhar, de querer mostrar quem você é, contar a tua história, tá lá, mostrar que eu vim para ganhar e eu quero isso. Então, você conquista, sim, essa visibilidade da mesma forma. Eu falo para as meninas que, agora eu sei que vai estar uns mais de 200 inscritos naquela inscrição. Então, tipo, e eu vou estar condenando também. Então, tu vai ser jurada? Jurada não, mas talvez eu cuide das meninas no concurso. Porque a garota, né, tem que estar junto. Então, eu vejo que hoje, no ano que vem, as meninas que querem participar, as meninas que querem estar no concurso Garota Piscina, estudem, se dediquem, se prepara mentalmente, emocionalmente, com tudo, para poder chegar para conquistar o título, não conquistar o título de qualquer jeito, quer ser enxergada, quer ser vista, quer se fazer algo diferente, chegar lá e ganhar, não vai só porque se considerando porque é bonita que vai ganhar, porque não é beleza só que importa. Sim, e esse preparo todo que você comentou aí tem que ter para tudo, né? Tu tem qualquer tipo de objetivo, então se prepare para isso. Tanto que eu falo na carreira de modelo hoje é uma carreira que a gente tem que refletir 2 vezes se é isso que você quer. Porque carreira de modelo envolve muita coisa. Envolve um mundo paralelo que talvez não seja muito boa. Que não seja um mundo muito bom de você tá no meio. Ou você tem um emocional forte, ou você é firme com suas escolhas, ou você se envolve com tudo que é errado e você estraga a tua vida. Então, da mesma forma que você... muitas meninas dizem, eu não quero mais ser modelo porque me sentia muito inferior a outras meninas. Carreira de modelo hoje abre oportunidade para todas as meninas. Não é só questão de ser padrão. Hoje existe todo tipo. O mercado da moda precisa de todos os tipos para vender. Não existe só uma menina magra com uma peça de roupa ou com um colar ou com alguma coisa. Hoje, o mercado de moda abriu oportunidade para todos os estilos, para todos tipos de corpo, todo tipo de beleza, todo tipo... Porque isso vende hoje.
Então, as meninas hoje se sentem muito fechadas. Eu tenho isso aqui, eu não vou correr atrás disso. Eu tenho isso aqui, não tô me sentindo bem, eu não me acho o suficiente para isso. Se joga, tem um sonho de ir, arrisque. Mas arrisque numa agência correta. Não entra numa agência errada, não entra nas coisas erradas e não vai por impulso de um sonho achando que vai ser tudo mil maravilhas. Porque se você não tiver um apoio de pai, de uma mãe, ou de um tio, de alguém, financeiramente, numa carreira de modelo, você se envolve num mundo, tipo, que eu digo de menina, você se envolve em prostituição. Uhum. Então, eu quero sonho de ir para São Paulo. A agência me chama para ir para São Paulo. Confirme se a agência é a coisa certa. Não vai lá para entrar em dívida numa agência da casa de modelo, porque isso tem. Você vem pra cá, fica na casa de modelos, você vai pagar com os seus trabalhos, mas os trabalhos são garantidos? Então, você vai se envolver em dívida dentro da casa de modelos, até na hora que você, quando vem, vai conseguir um trabalho, todo o dinheiro vai na dívida que você tem na casa de modelos. Então, é uma carreira, hoje em dia, tem que se refletir. Se você não tiver apoio suficiente, eu digo para muitas meninas, não arrisque. E é bom arriscar, é bom a gente ir correr atrás do sonho, mas corre atrás do sonho de uma forma positiva. Com o De pé um no lugar, chão, né? num lugar que você tem certeza. Eu arrisquei, mas eu arrisquei porque eu sabia que eu tinha meu irmão aqui em Videira. Eu sabia que eu vim para cá, eu ia estar trabalhando, que aqui em Videira tem muito emprego, tem muitas empresas que eu posso estar entrando com um trabalho garantido. Não vou em São Paulo, onde tem muito trabalho em São Paulo. Não tem, assim, uma concorrência enorme para você conseguir um emprego. E com carreira de modelo, você não consegue trabalhar em nada. Você não consegue ter Você não sabe quando vai ter trabalho, você não tem uma agenda. Aí você tem um trabalho hoje, você tem que estar numa empresa, você não consegue ir trabalhar. Então, tipo, eu não consigo, vou ter que faltar no trabalho para poder fazer esse trabalho de modelo. Aí depois você vai ganhar aquele dinheirinho, dá um exemplo, eu ganhei uns 6 mil reais naquele cara de modelo. Eu vou pedir demissão. Que agora vai aparecer os trabalhos pra mim. Que eu fiz uma marca muito boa, vai aparecer os trabalhos. Tá muito enganado. Porque depois daquele trabalho ainda talvez não apareça. Então, tipo, talvez fique ainda 2, 3 meses, aí acaba o dinheiro de novo, aí você vai procurar um novo emprego. Então, eu digo que hoje, antigamente talvez era melhor, mas hoje eu digo para as meninas tomarem muito cuidado. Hoje as agências cobram, depende de qual agência, tem muitas agências seríssimas, que trabalham super bem. Hoje eu sou agenciada pela Ford e eu sou agenciada também pela UBA, que é uma agência uma é de Porto Alegre e outra é aqui de Santa Catarina. São as duas agências que eu indico, que eu digo assim, meninas, querem cara de modelo, vão no meu perfil, entra em contato com as agências que estão escritas no meu perfil, converse, manda o teu portfólio, converse com eles. Se eles acharem que você vai, eles vão dizer para você entrar. Se eles não gostar, talvez ele nem responda o teu e-mail. Uhum. Eu sou bem sincera. Eu falo, talvez eu não responda o teu e-mail. Então, tipo, são coisas assim. Eles talvez dizem, você não passou. Você tem que melhorar isso aqui. Mas é questão mesmo de segurança também. De você saber que a agência aqui é essa agência certa para você entrar. Do que você ir em qualquer agência. Hoje existe tanta agência de modelo. E que cobra um valor absurdo para uma menina, para um book de 3 mil reais, 4 mil reais só de book, de foto, para nunca trabalhar. Para ficar 2, 3 anos sem trabalhar. Esse dinheiro vai voltar, você vai trabalhar com tal marca. Isso é garantia? Não. Tanto nos contratos está escrito, eles retornam dinheiro? Não. Você tem garantia de trabalho? Não. É um investimento de risco, né? É um investimento de risco. Então, a gente até pode investir, mas invista de forma correta. Uhum. Consciente, né? Consciente, com uma agência certa, com uma agência que você... Porque nem todo mundo tem trabalho. Nem todos os modelos vão ter trabalho, mas quem se destaca mesmo é o próprio modelo. Quem se foca para se destacar é a sua própria preparação. Eles não são pessoas que vão arrumar trabalho para você, mas se você se dedicar no processo de carreira de modelo, você consegue. Mas eu sempre digo, se dedicar tendo apoio de alguém. Não sendo sozinha ou sabendo das dificuldades que tem. Porque hoje o carreira de modelo virou algo muito perigoso, que eu digo, eu sou totalmente sincero. Uhum. E os trabalhos de modelo que você faz, ou que já fez, enfim,
eles tem a ver com a passarela, com estúdio de fotografia, com modelagem de campanhas publicitárias, como é que Já é? trabalhei em tudo em geral. Já trabalhei com passarela, já trabalhei em fashion, já trabalhei em foto, já trabalhei em publicidade, já trabalhei com tudo. Em vídeo, comercial, tudo. Uhum. E o trabalho, você comentou ali, eu fiquei curioso para saber, entender um pouquinho mais como que era na época. Quando você estava lá no Rio de Janeiro e trabalhou fazendo ações dentro da Globo como figurante. Figurante. Eu já participei de... Nossa, foram bastantes trabalhos, assim. Mas um dos que eu mais gostei foi na época que trabalhava com a novela Ao Fundo da Terra. Que foi uma novela que falava sobre cultura estrangeira, de algumas culturas diferentes, se eu não me engano, na época. E ele trazia algo religião também. E era uma novela muito boa. E tinha africano. Até tinha um ator africano também na novela. Foi uma novela muito boa que eu mais trabalhei, assim, que eu mais gostei. Tanto que no último capítulo aparece eu desfilando. Desfilando. Apareceu eu desfilando, que a gente fizeram um desfile com roupas diferentes, assim, e tal. E daí aparece eu desfilando no último capítulo da novela. Legal. Mas como que era, assim, dentro do set de filmagens, enfim, você era figurante, mas tinha uma coordenação, o que você tinha que fazer, tinha que gesto tu tinha que, né, porque em alguns momentos tu tinha que interagir com pessoas, Sim. tinha que passar... Quando era, tipo, gravação junto com os atores, alguma coisa do tipo, que eu aparecia com algum ator, alguma coisa, ele já me colocava junto com o ator. Tipo, tem uma gravação que eu sento do lado de um ator, que eu não me recordo o nome dele, né? E daí a gente já tem aquela coisa lá que ele já chegava e falava, ó, faz esse sinal aqui, faz isso aqui, faz aqui. Então, tipo, ele sempre teve esse acompanhamento com nós. Eles cuidam, eles falam, agora é hora de, tipo, se for pra sorrir, sorrir, se for pra dançar. Eles fazem aquelas coisas lá pra nós, pra gente ter esse conhecimento mesmo na hora da cena, pra ser algo natural. E como é que foi que você conseguiu encontrar esse serviço, no caso? Olha, uma boa pergunta. Porque, na época, o meu irmão é ator. E ele já trabalhava com isso. Ele gravava até um filme de vez em quando com o pessoal. Na filmagem, assim, nos treinos, assim. E eu lembro que eu acho que foi ele que arrumou pra mim que estão precisando de uma menina negra. Vou contar a história como foi. Mandaram mensagem pra ele, falaram que estão precisando de uma menina negra que soubesse sambar. Pra participar de não sei se era um comercial, uma cena de samba, na época era de carnaval. Eu não sabia sambar. Não sabia? Não. E aí eu fui e aprendi num dia, numa noite. Eu aprendi a sambar. Porque eu queria participar. Pensa, eu vou na Globo. Português em português, eu pensei, eu vou na Globo, eu vou no Projac, eu vou arriscar. Nem que eu chegue lá batendo perna, eles que se risquem lá, eu já tô lá dentro. E daí meu irmão falou assim, Patrícia, você nem sabe sambar, Eu falei, eu vou arriscar, fala que eu sei sambar. Daí ele falou pra mim que sabia sambar. Eu tava lá e eu a noite inteira tentando aprender a sambar. Era tudo errado, mano. No dia seguinte eu cheguei lá, não sei o que deu. Cheguei lá no dia seguinte, comecei a gravar o vídeo. E daí, os pés mexeu. Os pés mexeu e consegui enganar muitíssimo bem. E eu digo pra vocês, desde aquele dia até hoje, eu sambo pra caramba. Foi assim que eu entrei na Globo. E desde então, era todos os trabalhos de figuração, ou desfile, alguma coisa assim, eu participava. Quanto tempo? Você ficou fazendo esses... 1 ano e pouco. Porque na época eu tinha 18 e logo depois, em 2019, eu me mudei pra cá. E chegou a pensar em entrar, fazer arte cênica, seguir a carreira de atriz? Sim, eu fiz o curso de teatro, mas eu não achei... Eu digo pra vocês, muita gente me considera uma ótima ator. Tipo, que eu digo assim, eu mesmo, assim, né? Mas quando a gente vai gravar, tipo, um vídeo de cena de modelo de um comercial, que às vezes a gente não... As pessoas falam, podem falar, tipo, não pode falar, mas tem que fingir que tá falando. Então, o professor sempre falam pra mim que eu sou muito boa em fazer essas coisas, tipo, tá conversando, brincando, mas não interpretar. Então, eu sempre tive essa coisa boa comigo, mas não penso muito ser atriz ou atora, não.
professora, mas na área Mas de empreendedora pedagogia. e professora de modelo a gente já tem. Como é que é o teu dia a dia? Hoje, por exemplo, né? Você tem as tuas atribuições ali que você faz o serviço de modelagem, né? Você também estuda, você está... Abrindo o negócio? Abrindo o seu negócio, tem os seus momentos de lazer também. O que você gosta de fazer nas horas mais relaxantes, assim? Como é que é o Olha, seu dia a dia? o que eu mais gosto é o natação. 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 E dança. Quando eu me sentia muito... Quando eu vim pra cá, eu tinha uma coisa presa em mim. Eu via muitas meninas aqui muito, tipo, como que eu digo, que viviam muito bem, tipo, da minha idade, assim, que, tipo, menina de 18, 19, que tinha seu carro, que tinha fazendo faculdade, que tinha essas coisas todas. E eu me sentia meio... Tipo, ai, poxa, eu tenho 18, 19 e não tenho nada disso. Mas eu não entendia na época que tinha porque os pais tinham condição de oferecer, que elas também estavam cursando faculdade, mas os pais dão essas coisas para elas. E eu me sentia muito, o que eu posso dizer, eu sempre me senti muito para baixa a respeito disso. E não devia, né? Porque hoje, tudo que eu tenho, eu tô buscando. Tá conquistando. Tô conquistando aos poucos. A maior coisa que eu digo que minha mãe fez na vida, a maior conquista que ela podia ter me dado na vida foi ter me trazido pro Brasil. Onde ela me trouxe um lugar que eu poderia crescer com os meus próprios pés. Que eu ia ter muita oportunidade de evoluir e crescer. E arrancar as coisas assim da vida, assim, poder buscar tudo sozinha. Correr atrás para mim poder ter esse conhecimento, para mim poder chegar lá, enfim. Hoje eu valorizo tudo que eu tenho, eu valorizo. Tudo. Só estar dentro de uma sala de aula eu valorizo. Só de conquistar uma faixa. É só uma faixa, mas para você. Mas para mim não foi só uma faixa. Foi uma coisa que eu conquistei com muita dificuldade. Então, eu sempre ficava muito ansiosa e nervosa. E no meio disso, a dança fazia muito parte de mim. Toda vez que eu ficava ansiosa, eu ficava nervosa, angustiada, eu dançava. Então, meu maior momento que eu mais gosto de fazer, quando eu tô mal, ou até quando eu tô muito feliz, eu danço. Coloca uma música. Mas é uma dança assim pra extravasar, é o samba, Eu danço, é engraçado que eu danço todo tipo de ritmo. Eu gosto muito de dançar, eu gosto de dançar dança de salão, eu gosto de dançar afro. Tem uns vídeos meus dançando afro. E dança pra mim é algo que vai além é uma arte que vai além de tudo. Onde que a gente se sente tão leve e eu sei lá, eu não sei expressar, porque é um sentimento muito bom. Uhum. Então, uma coisa que eu gosto muito de fazer é dançar. Então, antes de você aprender a sambar ali, que você contou que aprendeu Na em época um eu não dia... dançava. Ainda não Não dançava. Eu era dançava? péssima em Nada. tudo. Eu era péssima. Eu aprendi tudo depois daquela samba lá. Depois daquela samba, eu me apaixonei com tudo. E aí, o samba, então, que te abriu as portas pro gosto Pro da gosto dança. musical de dança. Foi o legal. samba. Hoje em dia a gente fala assim, mas uma mulher... Gente, é muito difícil. No Rio de Janeiro, pelo menos, dizia que uma mulher morena, preta, ou que for de cabelo cacheado, não saber sambar, Que isso? É uma afronta. Sim. Não pode. Não tem lógica, Não né? tem lógica, tem que ter samba no pé. Então, e foi aí, mesmo que sendo africana, né? Mas eu quis aprender a sambar. Uhum. E eu digo que foi bom. Essas duas atividades que você comentou que gosta de fazer, tanto a dança quanto a natação, não deixam de ser atividades físicas, né? Eu faço luta também. Luta. Uhum. Na verdade, eu dei uma parada, né? Se uma pessoa estiver assistindo, logo eu volto. Qual que é a arte, Marcel? Eu fazia boxe. Boxe? Eu gostava. Eu gosto de boxe porque eu vejo assim... Todo mundo fala, nossa, Patrícia, você nem vai direto pra academia, mas eu não falto no boxe. Por isso que eu mantenho O físico. físico. Porque o boxe é que eu posso dizer... Eu gosto dele, também gosto de ter pra me defender. Uhum. Porque eu acho que, tipo, hoje em dia, nós mulheres,
a gente tá vivendo num mundo que eu posso dizer que muita coisa tá acontecendo para as mulheres e eu quero... Bem que a gente não se defende só com a violência, né? Claro que não, né? Mas não importa, a gente pode acontecer uma situação no meio da rua, pode acontecer uma coisa além, que eu esteja sozinha, que eu tenha essa defesa própria. Que eu saiba, além de eu ter uma defesa mental, de saber me defender em falar, eu quero saber me defender no físico. Então, por isso que eu fazia boxe. Não para ficar batendo todos os outros na rua, né? Mas nunca se sabe quando precisa. Se precisar, tá aí, né? É isso aí. Tá prevenida. Tá prevenida. E o que você gosta, por exemplo, de comer? A comida brasileira. Estrogonofe. Meu preferido. É? Estrogonofe é minha comida preferida, assim, meus anjos amados. Quando a gente fez o trabalho de pedagogia, que lá na faculdade, pedagogia não, trabalho de cultura, a gente falou muito, eu trouxe comidas africanas. E uma das comidas africanas que eu trouxe era fumbua. Fumbua. Eu fiz também micatê. Eu falo micatê, é bolinha de chuva. Com arroz? Não, bolinha de chuva. Bolinha de massa. chuva mesmo. Só que no dia lá que eu levei pras meninas, pediram assim pra mim, mas você trouxe bolinha de chuva? Daí eu falei, não é bolinha de chuva, agora é micatê. Porque agora na minha língua é micatê. Mas a diferença de bolinha de chuva que a gente come, a gente joga pasta de amendoim por cima. Que a gente come junto com pasta de amendoim e é bem deliciosa. E eu achei que o pessoal ia comer mais bolinha de chuva, né? Pelo contrário, comeram mais fumbua. E o que é a fumbua? Fumbua é uma folha, tipo como se fosse couve. Ela é feita também com pasta de amendoim. E você mistura junto e prepara, tipo, como se fosse legume, preparando assim, normal, com todos os temperos. E daí coloca um peixe dentro. E daí todo mundo comeu fumbua. Fumbua não sobrou nada naquele dia. E eu achei que ia sobrar, não sobrou nada. E o micatê que sobrou. Eu acho que o povo tá acostumado mesmo a comer bolinha de chuva aqui, então gostaram da ideia de comida diferente. E a minha preferida sempre aqui do Brasil sempre foi estrogonofe. E eu, se me convidarem para comer estrogonofe, eu vou. São comidas, por exemplo, assim, o Brasil tem comidas bem tradicionais, assim, que, digamos, está diariamente na mesa do brasileiro. Arroz, feijão, um ovo frito ali, ovo cozido, né? Bife, uma carne, enfim. O que é a comida tradicional lá no Congo, por exemplo? A nossa comida tradicional, que é fumbua. É fumbua mesmo. É fumbua, tem pão do madeço, tem... O que mais tem? Tem... O arroz também mas a gente come muito fufu. Que é o quê? Fufu é o... Fufu é... Como é que chama aquilo? Angu. Que é o fufu. Só que o nosso preparo é diferente, ele é mais duro. Ele Sim. não é, tipo, muito mole. Quando é pata mole assim, igual que vocês comem, a gente coloca leite e açúcar. Come doce daí. Come doce. Como Daí se o fosse uma nosso... sobremesa. Como se fosse uma sobremesa, a gente come assim. Mas quando ele é... A gente denso. bem mais durinho, a gente come assim com a mão, assim. Ele é bem mais durinho. Mas no dia a dia, por exemplo, o almoço ali, tradição é... Tem a fumbua. A gente come fumbo, assim, tipo, come fumbo com fufu, que é uma delícia. A gente come assim. E aqui no Brasil, você cozinha, você prepara a tua própria refeição ou você come fora? Aqui no Brasil, Geralmente eu como muito mais fora. Tipo, restaurante, hoje já almocei fora. Mas, por exemplo, tu falou aí que adora um estrogonofe. Tu sabe fazer estrogonofe? Sei. Sabe? Muito bem. Opa! Uma coisa que eu tenho em mim, assim, eu sei preparar comida africana, sei preparar comida brasileira, porque a gente não tinha como não saber, né? Independente de eu cresci lá, cresci aqui, mas minha família ainda, a gente come comida africana. Então, meu pai já sabe até às vezes. Quando tem um prato africano diferente, ele fala, pai, você tá feliz? Porque raramente eu faço comida africana lá em casa. Mas eu faço ainda, então
tenho esses dois conhecimentos de comida africana, tanto comida brasileira. Você gosta de cozinhar, então? Eu gosto. Só não consigo, não tenho muito tempo, mas eu gosto. Porque demanda tempo, né? Demanda. Pra fazer uma baita refeição, aí precisa umas 2 horas, pelo menos, né? Olha, eu até levo menos tempo, assim, tipo, a cozinhar. Eu cozinho bem tranquilo, assim, mas eu levo bem menos tempo, tipo, 1h30, por aí, eu vou cozinhando. Mas eu não tenho rotina de cozinhar pela minha rotina mesmo diária. Mais agitada. Mais agitada. E daí, tipo, meu pai também não come muito em casa, ele come mais fora, ele trabalha o dia inteiro e só chega à noite. Então, tipo, eu também chego à noite e a gente janta mesmo. E às vezes ele nem espera muito jantar, ele quer comer um lanche, alguma coisa assim, mais leve pelo horário. E daí a gente come alguma coisa assim e já vai deitar. É um pão com alguma uma mistura? Sim, alguma coisa assim. E para beber? Brasil tá associado bebida com café, né? O brasileiro toma muito café. Faz parte do teu cardápio o café? Olha, eu não gosto de café. Não gosta? Eu gosto de chá. Tanto é que a gente ofereceu o café que tu preferiu uma água, né? Eu gosto mais de chá, porque quando eu trabalhava Quando eu comecei a trabalhar na BRF, era bem cedinho. Tipo, bem cedo mesmo. E eu sempre... Lá, como é muito frio, em Videira, né? Era bem frio na época do inverno, eu era obrigada a tomar café. E daí eu pegava um gole de café, acabei me acostumando a tomar café. Mas o café não dá muito certo. Eu era obrigada a tomar café naquele dia pra esquentar mesmo, assim. Mas café não dá muito certo. O meu pai gosta, nós também na nossa cultura mais africana, assim, a gente toma muito chá. Tem muito chá que a gente toma, bastante chá. A gente até toma mais chá do que café também. Eu acho que no Congo, que mais toma, assim, direto assim mesmo, é chá. É uma das principais bebidas. É uma das principais, assim, é chá. E aqui no Brasil, o pessoal, acho que refrigerante, eu acho que é mundialmente, né? Que seria de tomar, assim, todo mundo tomar. E lá também é mais fácil tomar suco, refri, talvez hoje em dia, mas pelo menos na minha época, assim, eu era mais nova, não vinha muito frequentemente o refrigerante. Sim. Era mais o suco. Suco natural, daí no caso? Suco natural. Porque... Que fruta? Que fruta, por exemplo? A maioria era suco de laranja. Suco de laranja, que a gente mais toma. No Brasil também é bem tradicional o suco de laranja. Suco de laranja. Você falou ali quando estava trabalhando na BRF, que pegou período de inverno, né? Agora a gente está se aproximando novamente do inverno. No Congo não tinha tanto frio. Eu olhei no mapa lá, ele fica mais ou menos na linha do Equador, né? É porque no Congo é quente. O tempo todo, né? Não tem tanto quente. as estações, assim, definidas, mas ele né? ele tem uma estação de frio também. Ele vem uma estação de uma época de frio, mas não é muito duradouro. Mas são frios... Não é um frio tão intenso. Não é um frio tão intenso, dependendo do local. E quando você veio pra cá, em Videira especificamente, né? Porque no Rio de Janeiro também, dos 12 aos 18, não tinha frio lá, né? Não fazia tão frio quanto faz aqui no sul, na época de inverno. Como é que foi se acostumar com o inverno? Olha, no início não foi fácil. Porque a temperatura... Hoje, eu sou uma menina muito frienta. Hoje até tô melhorando, assim. Mas eu sempre fui uma menina muito frienta. Então, tipo, o frio pra mim foi muito... Nossa, foi a pior parte. Sofrido. Sofrido. O engraçado é que minha mãe... Vou contar a história da minha mãe. Porque essa parte de frio é pra ela mesmo. Ela tinha muito frio quando ela morava no Rio. Quando ela veio pra Santa Catarina me visitar, ela não aguentava. E era um frio, assim, tipo um friozinho pequenininho, assim, sabe? Ela já não aguentava. Ela já dizia, meu Deus, tô morrendo. Ela usava tudo aqui, usava tudo. Tava 10 graus, 12 graus. Não, era 1 grau tranquila. Sim. Pra ela, era tipo 1 grau. E daí, adivinha onde que ela tá morando agora? No Canadá. Pois é. E daí ela manda mensagem pra mim assim, eu tô aguentando não, tá muito frio. Eu falei, o que eu vou te falar, mãe? O que eu
não vou falar, porque você aqui não aguentava. Agora imagina lá que tem gelo. Passa a conta, né? Lá menos 20, menos 30 e por aí vai, né? E ela, nossa, e daí hoje ela fala, tá muito frio, não vou não sair nem da cama. Eu falei, não vai mesmo, porque aqui você nem aguentava o friozinho que tinha aqui, imagina lá. Então, essa diferença de temperatura, do ambiente, do local, assim, pra mim, tipo, me acostumei. Eu me acostumei aqui nesse clima de calor, desse clima, porque aqui também, em Videira, aqui na região, tem essa época de calor, tem a época de inverno, tem a época de primavera, que é tantas épocas. É bem definido, né? Aham. Que a gente até acabei me acostumando. Mas você gosta mais do quê? Do calor, do frio, temperatura mais amena, assim? Olha, eu gosto, o que eu mais gosto, eu gosto até do frio, mas eu não gosto de chuva. Uhum. E eu gosto do frio, tipo, de um tempo. Uhum. Eu gosto, tipo, um período, assim, tipo, agora, assim, dando esse periodinho, assim, de frio, 2, assim. 3 dias. 2, 3 dias pra gente usar uma roupa estilosinha, botar uma coisa estilosa e pronto. Porque calor também, eu prefiro o calor, eu gosto de verão, que a gente se sente mais livre de usar o que a gente quiser e tal. Mas também a gente se sente mais elegante no frio. Porque a gente pode usar aquela roupa mais estilosa, mais aquela coisa, usar uma bota. Então, tipo, é bem legal. Uhum. O frio realmente, ele proporciona uma variedade maior de combinação De looks. né? De Sim. roupas, calçados e por aí vai, né? Uhum. E daí, então, tipo, eu tenho esse meio, assim, de gostar um pouco disso e gostar um pouco daquilo. Muito bem. Legal. Muito bacana o papo aí com a Patrícia, né? Patrícia, É isso. na pronúncia francesa, né? Bom, eu acho que a gente explorou bastante, né? A parte aí, trazendo informações também, inclusive culturais, né? Lá do Congo, falando um pouquinho da história dela já no Brasil, né? Que lá se vão mais de 10 anos, né? Já faz mais de uma década que ela está por aqui. E pretende ficar morando no Brasil agora para sempre? Tem ideia de voltar? Você já voltou para o Congo lá nesse período? Ou não? Não, meu maior, assim, mais um objetivo que eu tenho é de voltar. Que eu queria muito ver minha irmã. Mas voltar para morar ou para passeio? Não, só para passeio, para ver minha irmã e voltar. Porque eu fiz minha vida aqui, né? Eu digo que, tipo, minha vida realmente é resumida assim, no Brasil. Uhum. O meu crescimento, meus estudos agora e meus planos, minha loja, tudo eu tô criando aqui no Brasil. Então, eu quero voltar para lá, nem que seja, tipo, para ficar uma semana, 2 semanas, para poder ver minha irmã e ficar um pouco com ela e poder voltar para cá. Então, desde que você veio do Congo, você não voltou para lá? Não voltei mais. Então, que se realize logo, né? Esse objetivo. Sim. Objetivo. Não aí. voltei. E ela também não consegue, mas ela não consegue vir pra cá por enquanto por causa do marido dela, que ela tem a vida dela também. Eu entendo perfeitamente essa situação dela. Mas eu sempre... Ela chega que eu sempre comentei pra ela que quando ela quisesse vir pra cá, que a gente queria meu apoio, porque seria bom. Mas eu também tenho aquela coisa no meu coração de querer voltar pra lá. Uhum. Então, eu até às vezes prefiro eu ir visitar ela Sim. do que ela vir pra cá. Sim. Até porque você vai estar visitando ela, mas o lugar de onde você nasceu. É onde que eu nasci, onde que eu levei todo esse Sim. todos esses É a tua tempos, todos história esses anos. que tá lá, Eu né? quero voltar lá e ter. Eu não quero voltar lá também tão tarde, esperar mais tempo quando eu tiver 40, 30, não. Quero voltar lá agora e sei lá, ver mais como que tá hoje, como que tá as coisas. E tem que criar mais conhecimento pra mim, né? Que a gente... Claro, eu tenho o meu pai em casa que me traz os relatos, que sempre me fala, mas é sempre bom quando a gente vem num país fora, a gente já tem umas certas conquistas. Eu digo que eu ainda não cheguei onde que eu quero chegar. Eu quero chegar mais além, mas eu não quero também, mas também não tenho pressa. Eu vou com meus pés devagarinho e vai indo até onde que vai ser. Então, no meio disso, eu quero voltar lá e poder... Minha irmã sempre fala, me orgulho muito de você tá hoje bem, você tá seguindo tua vida, tá indo tudo bem. Então, ouvir isso dela seria muito bom eu ir lá e chegar lá e ela falar, de tanto estar bem que agora eu tô aqui te visitando. Então, é isso que eu quero, sabe? Eu tenho muito esse desejo. À distância, né? Temos contato à distância. Por telefone, Por telefone. por
videochamada hoje com as redes sociais, se facilitou muito, né? Então, Sim. mas é lógico, esse contato físico ali, estar presente, né, também no local lá, deve ser um desejo diferente. imenso para ti, né? É muito. Então, que você possa realizar logo esse objetivo aí para tua vida e tantos outros que você disse ter, né, Patrícia? E de forma geral também te agradecer demais aqui pela presença, pela vinda no Fala Mais, por trazer todas essas informações, esse conhecimento aí, inclusive cultural lá do Congo. Desejar felicidade para ti, sucesso cada vez mais, né? Que você alcance todos os teus objetivos. Mais uma vez, obrigado. Obrigada. Eu que agradeço a vocês pelo convite, por eu estar aqui, por essa oportunidade de estar aqui, bater um papo com vocês. E fico muito, 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 muito feliz mesmo. E eu vou levar vocês pro meu coração. Obrigado. E como eu falei lá no começo, né? Ela é bonita por fora, tem uma beleza ímpar. E por dentro também. Então, é uma simpatia, E eu quero também deixar um recadinho, assim, tanto que eu tô aqui por causa do concurso, né? Então, com tudo que tá acontecendo, eu peço muito apoio do pessoal que estiverem assistindo, continuar apoiando os pessoal do Rio Grande do Sul, com doações e com o que puderem. E para eles poderem se erguerem novamente. Claro que a gente vai se erguer, né? É uma etapa, é uma fase. Só Deus sabe o que está acontecendo lá realmente, mas eu espero que eles consigam se erguer novamente. Não, irão, né? Com certeza. Sim. Porque não só eles são um povo muito forte, mas a solidariedade toda que está acontecendo, né, em volta do Rio Grande. Então, com certeza vão dar a volta por cima. Mais uma vez, obrigado e deixo os parabéns além de ti, que você leve os parabéns para tua família, para o teu pai, para tua mãe, porque dá de ver que eles te deram uma educação, uma base muito forte, né? De tudo isso que você conversou aqui, apresentou pra gente, dá de ver que eles estão sempre muito presentes, né? Em todas as tuas falas. Então, parabéns pela criação que você teve também, Patrícia. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito bem. E obrigado a vocês que acompanharam mais esse bate-papo aqui do Fala Mais. Muito obrigado. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal do Fala Mais no YouTube. Sigam a nossa rede social. Sigam também as redes sociais da Paty, que a gente vai deixar linkado no nosso Instagram. E um obrigado especial também às nossas marcas parceiras, a Cicobi Valcred Sul, o Mercado Marini, a Panificadora São Pedro, o Restaurante Ligeirinho e a Marker Engenharia, que estão com a gente aí nessa temporada. Valeu, pessoal, a gente se vê na próxima semana.